Olá, boa tarde. Estou aqui então mais uma vez para gravar mais uma parte do meu audiobook A Alegria é Divina. Capítulo O Castelo em Ruínas. Às vezes o universo tenta avisar, mas nem sempre fazemos o que é certo. Aqueles dias em Milão, ao lado de Christine, foram meus últimos dias de paz. Uma semana após eu ter voltado para o Brasil, um batalhão de jornalistas estava na porta da minha casa, no Morumbi. Eram dezenas de abutres que se acotovelavam em busca do melhor ângulo. Eu mal havia terminado de tomar o meu café da manhã quando Marlete, minha secretária, telefonou desesperada pedindo para eu ligar a TV. E estava lá, em ângulo aberto, a imagem da minha mansão, captada por um helicóptero de um jornal sensacionalista. E abaixo da imagem estava a manchete: exclusivo, maior traficante do mundo é do Brasil. Que merda é essa, Marlete? Perguntei. Não posso falar, seu Rodrigo. Os telefones devem estar grampeados. Telefones grampeados? Sim, seu Rodrigo, parece que a Polícia Federal vai te prender. Mas só não faz nada. Fica quieto porque o Jorge já mandou alguns advogados para te ajudar. Polícia Federal? Advogados? Mas o que está acontecendo, Marlete? Ela desligou o telefone e depois me pediu mais uma vez para ter calma. E logo em seguida, um dos meus seguranças sobe as escadas até o meu escritório para me avisar que eles estão subindo as escadas. Eles, no caso, era a Polícia Federal. Eram 15 agentes, armados com metralhadoras, fuzis, um arsenal digno de captura de um criminoso de alta periculosidade. E entraram com truculência, empurrando todo mundo, fazendo a maior cena para as câmeras de TV e para os jornalistas que vinham logo atrás. O delegado, no maior rompante, gritou para que todos os microfones captassem: Polícia Federal, o senhor está preso por tráfico internacional de drogas. Flashes espocaram na minha cara. Câmeras eram erguidas acima das cabeças dos fotógrafos para assim captarem melhor o momento em que o delegado retirava as algemas do bolso. Para resumir ao máximo essa parte infeliz da minha vida, os advogados de Giorgio trabalharam bem e conseguiram minha libertação em 2 dias. Porém, meu passaporte ficou retido e todos os meus bens foram congelados. Enfim, eu estava livre, mas não podia ir a lugar algum sem ter um carro da polícia me vigiando. Mas eu precisava falar com Giorgio. Eu queria saber o que tinha acontecido para eu estar naquela situação. Só que ele me evitava. Ele falava que não era bom ser visto ao meu lado, mas que se eu tivesse calma e ficasse de boca fechada, tudo acabaria dando certo. Rodrigo, você é rico, e rico no Brasil não precisa temer a justiça. Era assim, desse jeito, que Giorgio tentava me tranquilizar. Pois bem, mas o que aconteceu para que eu estivesse naquela situação foi o seguinte: por causa da minha vaidade, as minhas fotos ao lado dos russos e de alguns traficantes colombianos acabaram despertando o interesse das autoridades alemãs. Como resultado, a Polícia Federal brasileira foi atrás de Giorgio, que, pressionado, acabou entregando todo mundo. Ou seja, o mesmo Giorgio que tinha me arrumado vários advogados era o responsável por minha desgraça. E ele fez tudo por vingança, porque jamais aceitou o fato de eu ser melhor do que ele e Ramiro juntos. No fundo, ele tinha raiva de mim. Só que eu não entendia por quê. Porque na nossa sociedade, mesmo eu não precisando mais deles, tudo era dividido igualmente. E mesmo assim, mesmo depois dele ter ganhado milhões às minhas custas, Jorge me traiu contando tudo o que sabia. Lógico que a participação dele no esquema foi abafada pelas autoridades. Sabe como é? Era de família poderosa, papai banqueiro, amigos em Brasília e 5 milhões de dólares que ele pagou para as pessoas certas apagarem tudo sobre ele. E como foi que eu descobri tudo isso? Horas, por causa do destemido delegado Orestes, aquele mesmo que me prendeu. E ele, o destemido delegado Orestes, também tinha uma proposta para me ajudar. 50 milhões de dólares podem comprar a sua liberdade, Rodrigo. 50 milhões? Horas, eu preferia muito mais confiar na certeza que eu tinha na impunidade da justiça brasileira do que dar 1 centavo para aquele cara. Ainda mais porque, instruído pelos meus advogados, eu descobri que quase não tinham nada contra mim, apenas suspeitas. E eles não podiam sequer usar o testemunho de Giorgio, pois se o fizessem, acabariam revelando sua participação em todo o esquema.
E se Giorgio caísse, com certeza levaria muita gente importante junto com ele. Giorgio podia escapar da justiça brasileira, mas não de Dom Licurgo, que ficou tão irritado quando soube que ele era o responsável por toda aquela confusão, que uma semana depois mandou executá-lo depois de 2 dias sendo torturado. E não pense que eu lamentei a morte de Giorgio, muito pelo contrário, eu me sentia aliviado. Mas as coisas não iriam melhorar, como eu descobri logo depois de um tempo. Ramiro sempre foi a parte mais fraca do trio. Ele gostava de se vangloriar com suas namoradas, por isso ele falava demais. E foi por causa da sua língua que ele acabou tendo suas conversas gravadas pela polícia, onde revelava nos mínimos detalhes tudo sobre os russos e os colombianos. E ele falava também dos políticos e de gente muito graúda. Ele revelava todos os nossos esquemas montados para a lavagem de dinheiro e corrupção no Brasil. Enfim, Ramiro era um arquivo morto. Por isso, assim que ele recebeu a visita dos federais, sabendo que sua vida não tinha mais nenhum valor, Ramiro aceitou revelar tudo o que sabia. E é claro, isso foi o fim da linha para mim. Tudo que eu tinha foi confiscado pela Justiça do Brasil e de outros países. E eu jamais teria como recuperar tal fortuna porque tudo estava em nome de laranjas e de empresas de fachadas que eu havia criado. Ou seja, eu não tinha nada no meu nome. Aliás, como eu não tinha nada no meu nome, eu jamais poderia reclamar nada, nenhum centavo. Mas tudo mudou quando Ramiro, incomodado com a ganância de Orestes, acabou entregando algumas gravações em que era extorquido por agentes federais. Ou seja, Ramiro acabou usando contra os federais o mesmo esquema que eles haviam usado contra ele, gravações. E no final, esse escândalo acabou me livrando da cadeia. Sim, porque em uma das gravações o delegado Orestes dizia claramente que eu iria para a cadeia porque não tinha pago 50 milhões de dólares. E ele não só foi gravado, como foi filmado fazendo essas afirmações. Claro que no final nada aconteceu de ruim para o tal delegado Orestes, muito pelo contrário, ele foi promovido, continuou na Polícia Federal e a vida dele seguiu em frente. Quanto a mim, bem, eu me livrei da acusação de tráfico, mas não da lavagem de dinheiro, da evasão de divisas, falsidade ideológica, sonegação, corrupção ativa, corrupção passiva, formação de quadrilha. Nossa senhora, era tanta coisa que dava para encher, sei lá, centenas de páginas só com as acusações que eles tinham arrumado contra mim. Então, para resumir, sem grana e sem perspectiva nenhuma, depois de 5 anos tentando me reerguer, e ainda por cima tendo que pagar 100 milhões de dólares para Dom Licurgo como uma espécie de compensação pelos seus prejuízos, e também para ele não me matar, eu acabei torrando o pouco de dinheiro que ainda me restava, indo parar em um apartamento imundo na boca do lixo. Deixei de ser Rodrigo San Martín para virar então o Barba das Calcinhas. Fim de uma vida de riqueza e começo de uma vida de merda. Citação: nem sempre o que satisfaz o homem é o que ele escolhe.